Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Vanessa Sander e eu ajudo mães a criar conexão com seus filhos. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, a famosa raiva. Aquela raiva que a gente não sabe de onde vem, que a gente não quer saber se é boa, se é ruim. Aquela raiva que a gente não sabe como lidar, e a gente só pensa, quando o meu filho está com raiva, e agora o que eu vou fazer? Por que meu filho tem tanta raiva? Por que ele grita? Por que ele esperneia? E a gente fica com mais raiva ainda porque a gente não sabe o porquê. Da onde ela vem e por que a gente não sabe lidar com ela. Então, o intuito desse vídeo hoje é trazer consciência de uma técnica simples, gratuita, que é um poder interno nosso para poder lidar com essa raiva. Tem a nossa respiração. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma técnica que você vai poder aplicar em menos de 1 minuto para tu conseguir voltar a tua cabeça, o teu cérebro, né, frontal, voltar a pensar e tu conseguir reagir sem entrar no mesmo fluxo de energia da sua criança, do seu filho ou de qualquer pessoa que seja. Essa técnica você pode usar com qualquer pessoa, em qualquer situação, onde você começa a sentir que a tua respiração está ofegante, que teus batimentos cardíacos estão acelerados, que a tua pupila está dilatada, que você está com aquela a ponto de explodir. Antes disso, você pode aplicar essa técnica e eu tenho 100% de certeza que ela funciona, porque ela funcionou muitas vezes comigo. Então vamos lá, vamos entender então por que esse mecanismo da raiva, por que a gente não sabe lidar com a raiva? Porque, da mesma maneira que quando a gente ouvia, quando era pequena, engole esse choro, a gente não podia chorar, a gente também não podia demonstrar nossa raiva. E toda criança sente raiva. A raiva é uma emoção que vem do sentimento que todo o ser humano tem. Só que a gente aprende que a gente tem que esconder a raiva. Porque quando a gente vai demonstrar nossa raiva, nosso choro, a gente é mandado calar a boca, fica quieto, ser mal educado, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. A gente apanha muitas vezes quando a gente quer demonstrar nossa raiva naquele momento. Na nossa educação tradicional, isso também, né? Era assim, você não podia mostrar a sua raiva. Você tinha que ser uma criança perfeita, passiva, quietinha, obedece e pronto. Criança perfeita também sente raiva. E é por isso que a gente não sabe lidar com a nossa raiva. Por quê? Porque a gente foi obrigado quase a suprimir toda vez que a gente sentia raiva. Ficar com aquilo guardado. O que acontecia? Você detonava na escola. Eu era uma briguenta. Chegava na escola, tacava ali pau em todo mundo que me irritasse pela frente. Por quê? Porque eu não podia fazer isso em casa. Então eu fazia onde? Fazia na escola, fazia na rua com os amiguinhos. A primeira oportunidade que eu tinha de explodir a minha raiva, que eu guardava em casa, pronto, eu explodia na escola, com os meus amigos, com qualquer pessoa. E eu era uma criança bem raivosa. E me tornei o quê? Uma adulta muito mais raivosa. E para piorar, na adolescência, isso ainda piorou. Porque a relação com os hormônios, quando a gente está na adolescência, né, faz com que essas emoções do nosso sistema límbico, né, do nosso cérebro inferior aqui, fiquem mais exacerbadas, né? Então, quando você tem uma raiva contida por muito tempo, por muitos anos, você não consegue simplesmente fazer de conta que ela não existe. E o outro problema é que você também não aceita ela. Você tem aquela, inconscientemente na sua cabeça, que você tem que fazer aquela raiva embora, de qualquer jeito, que você tem que esconder ela, que ninguém pode ver que você está com raiva, porque é feio ter raiva, é falta de educação. Então, as duas primeiras coisas que você pensa em fazer quando está com raiva é se trancar no quarto, chorar, bater numa almofada, para que ninguém veja que você está com raiva. E a outra é socar a cara de alguém que veio lá e te falou alguma coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro de ti, mas que te transbordou aquela raiva, e você vai lá e dá um soco na cara. Porque são apenas 3 segundos que a gente tem do ápice daquela emoção no nosso sistema.
onde eles vão fazer a ligação neuronal, vai enviar mensagem para os receptores e você vai ficar naquele ponto cego da raiva que vocês já ouviram falar que eu sou capaz de matar um. É esse ponto, são 3 segundos que o pico da emoção é alicerçada para o nosso cérebro e a gente tem essas reações instintivas da raiva. Então, se a gente conseguir controlar esses 3 segundos para não fazer uma grande besteira ou não ser reativo num momento não propício com o seu chefe, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua mulher, se a gente conseguir dominar ela, entender ela por 3 únicos segundos, a gente pode ter uma resposta muito melhor. Sem contar a parte do cortisol, né? Que dispara o hormônio cortisol para o nosso corpo quando a gente entra nesse sistema de instintivo, né? E o cortisol, então, quando liberado em excesso na nossa corrente sanguínea, ele faz o quê? Ele deixa as nossas células muito mais receptivas a ter ansiedade, a entrar nesses estados instintivos do nosso sistema límbico. Então, quanto mais cortisol a gente gerar para o sangue, nossa corrente sanguínea, pior a gente vai ficar. Maior aumenta o nosso nível de ansiedade, o instinto de luta ou fuga, pior são as nossas reações perante aos acontecimentos. Então, a gente quer evitar que esse cortisol aí fique em níveis elevados na nossa corrente sanguínea. E o que a gente faz, então, para evitar essas respostas raivosas, de raiva no momento de crise com o teu filho? O que a gente pode fazer para evitar isso? O primeiro passo é a gente entender, então, da onde vem a nossa raiva e aceitar a raiva. Como assim, Vanessa, aceitar a raiva? A gente precisa aceitar que a raiva é um sentimento tão bom, que ele pode ser um sentimento bom e não só algo ruim. E é isso que a gente tem no nosso inconsciente. Eu não posso sentir raiva, a raiva me faz mal, a raiva me gera cortisol pro sangue, eu vou virar uma pessoa estressada, raivosa. Eu não posso. A gente tem isso no nosso inconsciente, que a raiva é uma coisa ruim, que a gente não pode sentir, que a gente não pode ter, e a gente tenta fazer de conta que ela não existe. Como eliminar a raiva da sua vida? Não, faz isso. Você não pode eliminar a raiva da sua vida, você tem que entender, aceitar a raiva e fazer com que ela se torne uma aliada sua. Porque quando a gente consegue entender e conectar o nosso cérebro na parte superior com a parte inferior, ou seja, o nosso córtex pré-frontal, o nosso sistema límbico aqui atrás, como se fosse uma casa de 2 andares, como se a gente conseguisse integrar isso, que aqui na parte frontal está o nosso pensamento, nosso raciocínio, nossa capacidade de planejamento, de pensamento, e aqui atrás está o nosso instinto, nosso medo, luta, fuga, essas reações instintivas que a gente tem. Se a gente conseguir fazer então que o nosso cérebro faça essa conexão, essa ponte, a gente vai entender e saber como agir e entender por que a raiva não é de todo ruim, por que a raiva não é ruim, por que eu tenho que saber que a raiva é boa, que eu posso e aceito que eu tenha raiva, só que eu tenho que saber usar essa raiva. Todo mundo tem raiva, todo mundo sente raiva. Ninguém é Buda para aqui para estar nesse estágio tão avançado. Então, por que você acha que o seu filho não pode ter raiva? Todos nós sentimos raiva. Então, eu volto para lá. A gente aceita que nós somos seres raivosos, que nós temos essa emoção dentro de nós. Aceitamos que ela existe e agora a gente vai aprender como alinhar, condicionar essa raiva para o bem. Por que a raiva é boa? Porque a raiva te dá um poder de ação. Porque quando a gente está com raiva, a gente tem muito mais poder para agir naquele momento. Só que o que a gente tem que fazer? Não agir dentro daqueles 3 segundos onde dá o pico e a gente fica paralisado. O nosso cérebro superior, ele não pensa. A gente fica sem pensar, simplesmente agindo só pelo nosso estado instintivo. Nesses 3 segundos, a gente tem que aprender a operar com essa raiva. E não agir ou reagir dentro desse tempo. Porque isso pode trazer consequências graves para a nossa vida. Então a gente tem que aprender como lidar com ela.
Porque depois que passa esse pico desses 3 segundos, a raiva te dá e fica ali contigo, você está com raiva de alguma coisa, de uma situação, ela te traz um poder de ação. A raiva te leva a agir. Como assim, Vanessa, a raiva é boa? Sim, a raiva é boa por isso. Porque ela te dá a capacidade de agir. E às vezes rapidamente. Não dentro desses 3 segundos. E aí a parte ruim. Se você agir enquanto a sua parte superior do cérebro não está pensando, não está agindo, você pode se dar muito mal. Mas se você utilizar essa técnica de respiração e passar por esse pico dessa emoção, e simplesmente usar isso que era uma emoção e se tornou um sentimento de raiva para agir, aí ela vai estar sendo uma coisa boa na tua vida. Então essa é a minha primeira dica. Aceita que nós temos, todos ser humanos têm raiva. Aceita que o teu filho também tem raiva. E o segundo passo, aceita que tu tem o direito de expressar essa raiva. Agora você tem o direito de expressar a sua raiva de uma forma que você não agrida e não ofenda o outro. E é por isso que a gente aplica a técnica antes de fazer uma resposta, antes de tomar uma ação. A gente vai tomar a ação depois que a gente respirar. Eu vou mostrar para vocês agora, então, como é que é essa técnica e por que ela funciona. Então, eu vou mostrar para vocês o que não funciona. Técnicas que não ajudam o nosso sistema cerebral se integrar a pensar e agir quando estamos com o sistema límbico, com o nosso cérebro instintivo em ação. O que não fazer? O que eu fiz por muito tempo, né? Eu era uma pessoa tão raivosa que quando eu estava numa discussão eu ficava assim, eu não conseguia falar. Aquilo me tirava o ar, aquela sensação da raiva me tirava o ar, então eu não conseguia nem falar. Eu ganhei do meu ex-marido um saco de boxe. Ele ficava no meio da sala, então você imagina o quanto eu era raivosa, né? A pessoa ganhar um saco de boxe para ficar no meio da sala. Já tinha tirado objetos dele no momento de raiva. Nesses 3 segundos, uma vez toquei um vaso desse tamanho nele. A gente tem essas reações dentro desses 3 segundos. Quando você é uma pessoa muito raivosa, você toma ação na hora, instintivamente. Então eu comecei a ver que isso me fazia tanto mal, eu não conseguia nem respirar direito. E nessa fase aí eu já estava em psicoterapia, já trabalhava no laboratório como pesquisadora voluntária no projeto Amanhecer, né? No laboratório do autoconhecimento e do yoga. E lá a gente já estava se trabalhando, então eu havia uma oportunidade de começar a trabalhar essa minha raiva. Já entendia então os mecanismos que faziam a gente explodir, o porquê que ela era importante e tudo mais. E comecei a entender por que muitas vezes aquele saco de boxe não me dava resultado. Por quê? Porque quanto mais eu socava aquilo, mais aumentava o disparo de adrenalina e cortisol no meu corpo. Às vezes mais falta de ar eu tinha quando eu tava lá, ó, socando saco de boxe. Então eu comecei a ver e entender que aquelas técnicas que a gente vê aí na internet, compra uma almofada, soqueia uma almofada, não sei o que, chora, grita. Tipo, não comecei a entender por que não funcionava aquilo. Então pra mim o saco de boxe não funcionava, ele me deixava mais adrenado. É uma coisa que eu descartei, então não utilizava mais. Fui procurar outras técnicas, né? Fui aprendendo a lidar com a minha raiva. Uma coisa que era muito importante, que a gente utiliza também com as crianças, que é muito eficaz para lidar com a raiva, é colocar o corpo em movimento. Quando você está muito bravo, seu filho está muito bravo, faça com que ele dê 5 voltas em torno da casa, na garagem, na rua. Você está na rua que é um pouco tranquila, como a minha aqui, se ele puder fazer, ou dar um objetivo para ele, dele botar dois locais assim, para ele correr em 2 linhas, para lá e para cá, e fazer 5 vezes isso. Colocar o corpo em movimento, isso é uma técnica que ajuda muito, mas é uma técnica que a gente precisa ter um espaço ou ter uma situação de um tempo para te colocar o corpo em movimento.
para te baixar esses níveis do cortisol e o teu corpo tem uma resposta que o teu cérebro frontal comece a trabalhar. Mas tudo bem, pode aplicar a almofada se quiser, para mim não dá certo, né? Eu sei que ela aumenta os níveis. A situação também de tu colocar o teu corpo em movimento e fazer alguma atividade assim que tu vai gastar essa energia faz com que também o teu sistema límbico saia daquela ação instintiva de ataque, né, de ataque, defesa, o instinto, e comece a mobilidade, né, das células do corpo, comece a respirar e com informação para o cérebro frontal e tu tem o resultado. Mas a técnica mais importante que eu consigo utilizar em qualquer momento é a da respiração mesmo. Porque assim, como eu contei lá, eu ficava com falta de ar, então o que eu precisava? Para eu regular os meus mecanismos internos, todos os meus batimentos cardíacos, o meu sangue, a minha circulação sanguínea, todos os mecanismos que ficam alterados no momento de raiva, o primeiro poder que eu tenho é a minha respiração. É a coisa que funciona mais rápido, com mais facilidade e é mais eficiente e você pode utilizar ela em qualquer momento. Então, se você está no momento de uma briga, de uma guerra ali com seu filho, com seu marido, com seu chefe, com seu colega de trabalho, você está naquela... Você pode usar essa ferramenta porque ela está ali dentro de ti, disponível 24 horas. Então, antes de responder, mesmo que seja para o seu filho, se ele é pequeno ainda, e você vê que ele está aumentando aquele nível de gritaria e de raiva dele, você pede uma licença para ele, você me dá 1 minuto, depois a mãe vem aqui te ajudar. E vai lá e aplica a técnica. Eu fiz uma adaptação dessa técnica, né? Hoje eu chamo ela de 3, 4, 5, né? Que é uma forma mais fácil de mentalizar e que também dá resultado. Geralmente é uma técnica de respiração abdominal, que é onde você coloca 3, a gente passa com 4, 8 e 16 segundos, né? Esses são os tempos de segundos da respiração. Porque sempre o tempo de retenção, que é esse tempo que está no meio, o 8, ele é a metade do tempo de expiração. Claro, quando você tem uma prática, né, mais de respiração mesmo, que você está tentando melhorar a sua respiração, para melhorar a sua qualidade de vida, e você está aprendendo a fazer outros tipos de respiração, que essas respirações vêm tudo do yoga. Então você aplica essas técnicas para diversas coisas, para aprender a respirar. Então eu adaptei essa técnica, eu coloquei ela como 3, 4, 5, que é uma forma mais rápida da gente entender. E para quem está iniciando, ela não fica tão difícil de fazer, porque às vezes quando você vai fazer a 4, 8, 16, né, é muito tempo de retenção de ar, você começa a ficar com falta de ar, aquilo que gera ansiedade e não vai gerar o resultado que tu precisa para aquele momento. É simplesmente colocar os teus poderes internos a funcionar, a tua circulação, a tua respiração, os teus pulmões, os batimentos cardíacos, voltar a funcionar no ritmo natural. É só voltar para o ritmo natural. Então vamos lá, vamos para a técnica então. Essa técnica você pode usar em qualquer momento, você não tem lição de idade, não tem nada. O momento que deu a raiva, você está muito estressado, você senta, tenta conseguir estar, se estiver sentado, se estiver de pé, tentar ficar com a coluna mais ereta possível, para que o ar também faça esse caminho mais fácil, né? Se você estiver aqui comprimindo o seu músculo abdominal, o diafragma, vai ser muito mais difícil de respirar, então se lembrar de colocar coluna ereta, o mais que puder, abrindo essas escápulas. E a respiração simples, eu vou explicar antes de fazer. Você inspira em 3 segundos, vai contando mentalmente, retém o ar em 4 segundos, fica com aquele ar retido e expira em 5 segundos. O mais interessante dessa técnica é que você comece a treinar ela com uma respiração abdominal. Porque quando você está com a respiração muito peitoral,
você já está demonstrando que está respirando errado porque o nível de ansiedade está alto. A respiração peitoral, que o teu peito está assim, que está ofegante, é indício que você está com um nível de estresse, de ansiedade ou de uma raiva muito alto. Então você tenta sempre que for fazer esse exercício, colocar as mãos na barriga e sentir a tua barriga. Quando você está inspirando, a tua barriga vai inflar para fora. E aí quando você retém o ar por 4 segundos, ela fica inflada para fora, a barriga fica para fora mesmo. Vou tentar mostrar para vocês. Tô segurando. Aí quando eu vou expirar, ela vai voltar para dentro. Inspira. Retém. Expira. E assim funciona. Então essa é a técnica 3, 4, 5. Você inspira contando 3 segundos, retém o ar por 4 segundos e expira em 5 segundos. Se você fizer isso por 3 vezes, isso vai dar, às vezes, menos de um minuto, às vezes 40 segundos. E em 40 segundos, ou 30 segundos, você vai poder responder para quem quer que seja com o teu cérebro de cima, do teu córtex, pensando. E não só instintivamente podendo fazer qualquer besteira aí. E podendo dar uma resposta, às vezes, catastrófica. Então você faz essa técnica e depois conta aqui pra mim, compartilha com quem precisa dessa ajuda, porque pra mim ela hoje é um presente que eu tenho comigo, que tá sempre comigo, essa respiração. Claro que eu utilizo, né, a forma dela completa, a respiração abdominal. Vou fazer um vídeo explicando essa respiração abdominal completa para quem quiser começar a treinar também, né, não ficar inspirando pela boca ou com a respiração peitoral mais ofegante. Quem quer aprender a respirar ou reaprender a respirar, porque a gente respirava corretamente quando era bebê, eu vou deixar também um vídeo aqui dessa respiração abdominal para vocês quando quiserem consultar e começar a aprender a respirar completamente. Mas eu peço que vocês façam isso no momento de raiva, depois compartilhem aqui comigo se isso deu certo, compartilhem com quem quiserem. E aqui fica a nossa dica. Grande beijo, gratidão para todo mundo.